Pra mim tinha que ser, na pior das hipóteses. Você acredita? Pois é. CBF, é Flamengo. Vai empurrar isso com a barriga até o final da temporada, vai chegar janeiro, o STJD vai se reunir e vai transformar a pena em cestas básicas. Então você não tem a prova de que ele deu a informação privilegiada. Essa é a prova que não existe. Eu não estou dizendo que ele não deu, estou dizendo que não foi provado. E aí, galera? Treta gigante no futebol brasileiro. Bruno Henrique está no olho do furacão e a justiça esportiva? Bem, essa não sai bem dessa. Se liga no que rolou. Eu vou proclamar o resultado. Vou começar pelo atleta Bruno Henrique. Por unanimidade, nós estamos absolvendo das penas do artigo 243, parágrafo 1º. Por maioria, estamos entendendo que houve uma violação da ética esportiva, de modo que estamos aplicando a pena do artigo 243A, parágrafo único, com suspensão em 12 partidas e aplicando uma multa de R$60 mil, restando prejudicada a análise do artigo 191, inciso 3º. Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos por envolvimento em apostas fraudulentas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. E a situação ficou ainda mais surreal. Um dos réus confessou ter apostado em cartão amarelo sabendo que ele receberia. Isso deixa a já questionada justiça esportiva ainda mais desacreditada. Mas e os comentaristas? O que acharam disso? Se fosse o Dudu, que hoje está no Atlético, tivesse feito a mesma coisa, talvez ele tivesse pegado prisão perpétua, né? Porque o STJD, por um VTNC lá no Instagram contra a Leila, deu 6 jogos nele, 12 no Bruno Henrique, condenado. Provaram a culpa dele, cabe recurso, com possibilidade, inclusive, de reduzir essa pena, e ele toma 12 jogos, uma multa, assim, pra mim tinha que ser, na pior das hipóteses, 120 meses e pelo menos uns 6 milhões de multa. Pelo menos uns 6 milhões de multa. 10 anos? Sabe? Porque não tem condição pesar a mão, o STJD pesar a mão contra jogadores que não são conhecidos, de clubes menores, e quando é um jogador extremamente conhecido, de certa forma querido, e de um clube tão grande quanto é o Flamengo, aí o STJD dá uma aliviada. Então é muito perigosa, sabe, essa ação, essa condenação, esse papel do STJD na punição, branda demais pela gravidade da situação. Participou de manipulação de resultados, pegou 12 jogos. A lista dos que foram punidos, com punições muito maiores, muito mais relevantes, a lista está na internet para quem quiser ver. Por que com o Bruno Henrique foi tão leve, foi tão brando? E o que fica óbvio na cabeça do torcedor não rubro-negro é que ele pegou uma pena levíssima. Quando você vê casos de outros jogadores, Aleph Manga, tantos, tem aqui uma relação, que pegaram 360 dias, mas é diferente o caso, porque ali ficou provado que o cara recebeu dinheiro. No caso do Bruno Henrique, nós temos um réu confesso, né, que participa da trama. Temos um jogador, que isso é bom lembrar, ficha limpa e a ficha suja. Em 2020, ele foi parado no bafômetro, recusou-se a fazer o bafômetro e apresentou uma carteira de motorista falsa. Foi condenado por falsidade ideológica. Pagou R$100 mil de multa, mais não sei quanto, para 4 ONGs e tal, para encerrar o processo. Quer dizer, ele não é exatamente a Madre Teresa de Calcutá. E se envolveu num caso que tem prints, que tem... Agora você, querendo olhar de uma maneira benevolente, não punitiva e tal, chega nos 12 jogos, que ele não cumprirá, porque certamente o Flamengo vai entrar com efeito suspensivo, vai conseguir, como todos conseguem, como se conseguiu para o Dudu agora há pouco no Cruzeiro e tudo mais, vai empurrar isso com a barriga até o final da temporada, vai chegar janeiro, o STJD vai se reunir e vai transformar a pena em cestas básicas.
que é alguma coisa desse tipo. E vai virar marmelada. É assim que o torcedor está acostumado a ver acontecer quando envolve grandes clubes. Ponto. Pouca gente lê o inquérito. Você encontra realmente muita fragilidade no inquérito. Acho que esse é um ponto importante que não pode ser ignorado. Primeiro, eu queria deixar aqui, aí sim, uma opinião. Eu acho que o Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um problema criado por jogador e parentes do jogador. Acho que o Flamengo deveria ficar à margem, e se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ele fica afastado. Porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. E vou além, o Juca falou que o time grande, não, quem tem dinheiro. Então ficaram sinais de que eu poderia ter participado de algo e só. E no caso do Bruno Henrique, é claro, existem várias conversas. Mas repito, gente, não tem a prova incontestável de que ele deu a informação privilegiada. Ao contrário, até tem pontos em que ele é perguntado e dá a informação errada. Exemplo, ele fala no dia 29 de agosto, tudo começa ali, com o irmão que pergunta quando ele vai tomar o cartão. Ele fala, contra o Santos. Gente, o jogo contra o Santos foi 64 dias depois, 8 jogos depois. Ah, mas ele está pendurado contra o Santos pela segunda série de cartões amarelos. Não havia como ele prever que esse cartão seria contra o Santos, quando ele estava pendurado pela primeira série de cartões amarelos, pelo tempo e porque ele nem saberia se jogaria até lá. Se ele quisesse dar ali informação privilegiada, ele falaria Botafogo, que era o jogo seguinte, 4 dias depois, e ele tomou o terceiro cartão contra o Botafogo. Então, o ponto é esse, isso não é uma opinião, tá? É informação. Tem nenhuma opinião do blog, é informação para quem quiser entender melhor o que levou a essa decisão. Acho que está bem explicado, está bem claro. Agora, a gente pode achar muitas coisas. Agora, a gente não pode condenar alguém sem ter a prova cabal de que algo se concretizou. Simples assim, é como eu vejo. Agora, acho que o Flamengo não deveria se envolver, acho um absurdo o clube se envolver. Os interesses do clube, eu acho que esse é um problema do jogador. E se o jogador for punido, suspende o salário enquanto ele estiver fora. É isso que deveria acontecer. E o Flamengo está envolvido, porque se fosse outro clube faria a mesma coisa, tentando contar com ele. E o detalhe, a priori ele cumpre isso no Brasileiro. Ele joga a Libertadores da América, né? A priori, a não ser que a decisão do Tribunal Brasileiro seja acatada pela Conmebol. Um advogado até me disse hoje cedo que isso não costuma acontecer, que não se lembra disso ter ocorrido. Então é provável que contra os Estudiantes, por exemplo, ele possa jogar. O Luiz Henrique deve estar arrependido de ter descafedido para o Zenit na Rússia, porque lá tudo vale tudo, né? Tá expulso do futebol pela FIFA mesmo, então não poderá ser punido, ou não terá pena nenhuma a cumprir. Porque ele deve ter falado, puxa, podia ter ficado no Brasil, no Botafogo. Essa é uma questão, né? Porque... Claro. Repito. Oi, fala, Mauro. Não, assim, o Danilo perguntou, prova cabal. A prova cabal é a prova de que ele deu a informação. O inquérito, tem que ler o inquérito. O inquérito não tem essa informação, gente. O inquérito é frágil. É impressionante, são 84 páginas. O inquérito, não, ele sinaliza, mas ele não mostra. Então você não tem a prova de que ele deu a informação privilegiada. Essa é a prova que não existe. Eu não estou dizendo que ele não deu, estou dizendo que não foi provado. E quando não é provado, você não tem como sustentar a tese. Até um colega até me falou mais ou menos o seguinte, é o batom na cueca, mas não tem a cueca. Você sabe que tem o batom na cueca, mas cadê a cueca? Cadê o batom? Não tem. E você, torcedor, o que acha? A punição de Bruno Henrique foi justa ou a justiça esportiva deixou a desejar de novo? Comenta aqui embaixo nos comentários. E se você quer ficar por dentro de todas as polêmicas do futebol, se inscreve no canal e deixa o like. Aqui a gente não tem medo de mostrar a verdade nua e crua. É isso, galera. Treta gigante, opiniões quentes e discussão para dias. Até o próximo vídeo. E lembra, no Futimundo afora, a polêmica nunca para. O Gaúcho vai ser julgado amanhã pela expulsão dele contra o Ceará. Pode pegar até 12 partidas de suspensão. É hora de dar uma você reza. acredita? Pois é. CBF, Flamengo. Tá pois é, mas pelo menos se pegar mais uma, já cumpriu o Capaz de pegar o jogo que eu tô falando isso aqui. Capaz de eu pegar 2, 3 jogos.